Olá, estudante lasalista. Eu sou o professor André de Pierre, Matemática e Geometria. E eu sou a professora Michele, Matemática e Álgebra. E esse é mais um episódio da série Laçalistas no Enem. E a gente vai falar aqui um pouco sobre a prova, como é a prova no Enem, não é isso, Michele? É isso aí, trazendo algumas dicas para vocês, né, de como fazer essa prova e de algumas estratégias que vão ajudar aí vocês a obterem notas boas. E a primeira dica é você interpretar os problemas. A interpretação dos problemas é 70% das resoluções das questões. Às vezes eles estão pedindo somente no enunciado, a gente consegue já responder sem fazer cálculo nenhum. E com a interpretação, a gente consegue fazer, Michele, as resoluções das questões que a gente seleciona. São aquelas questões mais fáceis, aquelas questões medianas, e a gente não pode fazer de forma linear. Exatamente. Se a gente for pegar a prova do último ano, né, de 2024, a gente vai ver, conforme o Pierre falou, que 70% da prova foram questões que a gente viu que eram questões bem contextualizadas, né, com muito gráfico, com muito texto. Então é muito importante que o aluno ele tenha essa habilidade leitora, aprenda a interpretar e saber o que a questão quer. Então na prova de matemática não é somente você pegar ali e sair calculando. É importante que você entenda primeiro o que a questão quer. Eu costumo falar com os meus alunos dentro de sala de aula que quando você pega uma questão de matemática, leia a questão, coloque lá, converse com ela. Então, o que a questão quer? O que a questão está te dando? Monte o seu cenário, que você vai ter uma visualização desse cenário e esse cenário vai te ajudar em estratégias de resolução. E aí você consegue chegar no seu objetivo. Um outro item que é campeão de presença no Enem é a matemática financeira. Isso. Juros simples, juros compostos, também receitas, despesas. E você tem que trabalhar isso no cotidiano, com boletos, com coisas reais mesmo, com contas de luz. Essas situações do cotidiano fazem você ter maior habilidade na hora da prova. Exercitar. Matemática não tem outro jeito, né? Não tem. Exercitar. Então, uma das outras dicas que nós temos para vocês é fazer as provas anteriores do Enem, porque aí você consegue ter uma sequência daquilo que cai e a forma com que essas questões e esses conteúdos são cobrados, né? Então, você me ajuda aqui. Isso aí, falando, o que acontece? Essas questões a gente trabalha em sala de aula de maneira que a gente faz com que você tenha uma familiaridade com essas questões. Com a familiaridade das questões, você bate o olho e consegue interpretá-las. É isso que a gente considera questão fácil e questão média. E as questões que são de matemática financeira são sempre médias lá no Enem e estão sempre presentes nas provas. Você pode contar que vai ter matemática financeira lá. Porcentagem, juros simples, não é isso? Isso aí. Uma coisa que cai bastante também, né, um dos conteúdos que são mais cobrados no Enem e que todo ano cai, são gráficos que envolvem estatística, média, mediana. Esses conteúdos são considerados como questões medianas, mas são bons que vocês acertem porque ela garante uma boa pontuação na prova do Enem, certo? Uma dica muito importante que a gente sempre, eu e o Pierre estamos falando dentro de sala de aula, é não fazer a prova de forma linear. Você vai fazer a prova, não é isso? Sempre pegando as questões mais fáceis. Por quê? Você vai ganhando confiança, né, no decorrer da prova. Quando você chega numa questão média e numa questão difícil, você está mais preparado para resolver aquela questão. Então é importante que você faça as questões mais fáceis, ok? E aí depois você vai para as questões mais difíceis. E a gente também não pode esquecer a geometria. A geometria é a parte que sempre está presente também, assim como a matemática financeira. Cai em sólidos geométricos, sólidos de revolução, cai área, perímetro, isso cai muito e a gente tem que estar familiarizado com isso também, Michele. Exatamente. E essas questões, elas sempre caem, né, como trazendo gráfico para vocês, vai trazendo escala, dentro de mapas, né? Então é importante também que vocês tenham, né, esse conhecimento de contextualização, né? Porque... E esses exercícios a gente pode até resolver de maneira lógica, tipo exercitando mesmo, assim, só batendo o olho, só analisando, sem ter que fazer cálculo. Então é isso que a gente treina em sala de aula. Exatamente. Então, assim, dos conteúdos que a gente, né, aconselho com que vocês revisem e estudem
Na parte de álgebra, que vocês escolham sempre, tá revisando a parte de estatística, que você vai estar trabalhando ali média, moda, mediana. Sim. A parte de porcentagem, tá? Porque ela cai muito que também. É a questão da matemática financeira, não é isso? Exatamente, aí onde entra o juro simples, juro composto, você também tem que dar dando uma revisada aí. Em geometria. Em geometria. Em sólidos geométricos, área, perímetro. Isso, geometria plana e espacial, né? Outro conteúdo também que cai muito, análise combinatória, probabilidade e função. As funções que mais caem no Enem... Muito bem lembrado. Isso aí, as funções que mais caem no Enem são função afim e função exponencial, que foi o que caiu mais na prova do ano passado. A função do segundo grau, ela sempre cai também. O que nós percebemos na prova do ano passado foi que a função do segundo grau, ela não caiu tanto como de costume, mas não deixem de estudar, pois nós não sabemos se ela agora vai cair com peso nessa prova. Então é importante que esses 3 tipos de funções vocês consigam revisar antes de fazer a prova. Então, finalizando aqui o nosso vídeo, a nossa live aí, vamos desejar, porque lembrando que quem treina sai sempre na frente. Quem treina sai sempre na frente. Então, exercitar é o principal. Exercitar, pegar as questões de provas anteriores, Michele, pegar as questões que são passadas em sala, que nós trabalhamos isso com vocês em sala de aula. Exercitar não tem segredo, não tem segredo, é você Exatamente. Exercitar. E escutar as estratégias que a gente tem falado dentro de sala de aula, né? Então, quais são as estratégias? Habilidade leitora, converse com a questão, entenda primeiro o que a questão está pedindo e depois sim, aí você começa com seus cálculos. Então, conte com a gente, estamos encerrando por aqui e até a próxima. É isso aí, galerinha. Beijos e fiquem com Deus.